Olá, pessoal, muito bom dia. É um prazer estar com vocês aqui todos de novo, reunido. Que nem a Dray falou, que a gente é um time, né? Só uma pessoa sozinho não faz nada. E eu queria aqui agradecer o pessoal de apoio que monta toda a parte de infraestrutura da BT Flex aqui para a gente apresentar a oficina do instalador, que é onde a gente entrega o abastecer vidas aí para as pessoas, onde a gente leva o conhecimento daquilo que a gente produz e aquilo que vocês fazem no dia a dia, que é a operação aí no posto, na obra. Então, esse é o intuito da oficina do instalador, que a gente entrega aqui. Agradecer também ao Márcio aqui, que nos entrega com excelência as gravações, e que a filmagem chega certinha aí onde você está aí, na sua tela. O Laércio, todo esse pessoal de equipe que está aqui conosco. Então, agradecer também a vocês, que é para vocês que a gente oferece a oficina do instalador. Então, meu muito obrigado por esse tempo que vocês tiram com a gente e essa oportunidade da gente ter essa troca de informações, a gente levar o que a gente produz através das normas, através da instalação, mas também que vocês possam nos trazer o que a gente possa melhorar no nosso produto e melhorar, assim, o dia a dia de vocês. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo aqui, muito legal aqui, na nossa oficina hoje, com o monstro, o senhor das normas, o Laércio Lopes. Laércio, você consegue nos presentear com a sua presença aqui? Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui na BT Flex. Agradeço novamente aí meu amigo Anderson, agradeço a Draia, a Carol, o pessoal todo da BT Flex pela oportunidade de poder levar conhecimento a vocês. Esse é o lema da BT Flex. Nós estamos aqui mais uma vez na oficina, tá? E poder falar para vocês hoje de um tema extremamente importante, que é a questão de ensaio de estanqueidade da instalação. A questão exatamente do que vocês devem proceder, do que você deve fazer para atender a NBR 16764. Não, eu só queria corrigir a Ângela no começo, que ela entregou, né? Ela falou que eu tenho 30 anos de mercado, né? É que eu comecei pequenininho, com 2, 3 anos, né, Ângela? Fica entregando minha idade aí, né, Ângela Maria? Pessoal, também gostaria de colocar a presença do Jefferson lá da Proeco, lá do Paraná. O Jefferson, pode chegar aí. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Tudo bom, Laércio? Tudo bem? Bom dia para nós. Eu conheço o Jefferson do grupo Sólita e Ecoteste, onde ele trabalhava, e hoje ele está lá no Paraná. Jefferson, por que Paraná que você foi, foi parar no Paraná, Jefferson? Bom dia a todos, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, eu sou da empresa Proeco Engenharia, lá de Curitiba, Paraná, mas eu sou daqui de São Paulo, aqui de Osasco, uma cidadezinha aqui do lado. Cidadezinha não, uma cidade grande. Eu estou nesse mercado desde 1999, quando eu comecei como auxiliar de escritório, assistente de escritório, uma empresa chamada West Brasil, uma empresa dos Estados Unidos, que tinha uma filial na Argentina e aqui em São Paulo. Depois, em 2002, eu fui para Ecoteste, uma empresa de tecnologia ambiental do Grupo Sólita, onde eu conheci o Anderson. Ele fazia parte da FGS Brasil, eu da parte ambiental. E em 2014, eu iniciei as atividades da Proeco Engenharia lá no Paraná, porque eu tinha sido transferido da Ecoteste para lá, né? Eu fui gerente da unidade lá. Infelizmente, eles encerraram as atividades no final de 2013. Em 2014, nós iniciamos as atividades da Proeco. Foi uma coincidência, eu já tinha morado em Porto Alegre em 2009 e 2010, e depois eu fui para Curitiba em 2000, final de 2011, começo de 2012. E fiquei por lá porque gostei da cidade, uma cidade maravilhosa, apesar do frio, né, nessa época do ano, mas é uma cidade maravilhosa, tem muito potencial para nossa área. A gente está falando aí, Anderson, de praticamente 3 mil postos de gasolina no estado do Paraná. A gente está beirando, acho que 45 mil postos no Brasil todo. Isso postos de revenda de combustível, tá? E uma coisa que a gente tem que ficar atento é que não é só posto de gasolina que precisa desse tipo de instalação. Nós temos o mercado consumidor, que a gente chama, que são as distribuidoras, nós temos as transportadoras, nós temos os portos, os aeroportos. Então, quando a gente está falando desse tipo de instalação,
a gente não está falando só de posto de revenda de combustível. A gente tem um mercado muito grande aí que também necessita desse tipo de instalação. Hoje o nosso bate-papo aqui é sobre teste tanqueidade, né? O teste tanqueidade é uma coisa muito antiga, o Laércio deve saber, mas do que a gente começou lá as suas atividades no começo dos anos 90, e de lá para cá, eu acho que o que mais desenvolveu, o que mais cresceu, o que mais mudou foram as instalações para postos de gasolina e para o mercado de consumo de combustível, tá? Seja para tanque subterrâneo, seja para tanque aéreo. Então, hoje, nós temos condições de avaliar os equipamentos, desde o que está subterrâneo, que a gente não enxerga, até o que tá aparente, que são as câmeras de contenção. Então, vamos passar esse dia aí até umas 10, 11 horas da manhã, batendo esse papo. Pessoal, e como eu falo com o Laércio, aqui a gente gosta de quebrar as regras, né? Se tiver pergunta, já fala, já chama aí que a gente já responde em cima do que está acontecendo naquele momento. Eu acho legal que você falou do Paraná, e a gente gostaria de agradecer a presença de todos, mas também um forte abraço para o pessoal aí do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que aí estão com um trabalho bem legal do Xará, o Anderson lá e a Josiane da Lotus, que tem feito um trabalho bem legal lá, levado a BT Flex nesse estado aí que a gente está desabravando, e quem sabe, né, o Laércio, daqui a pouquinho eles já estão lá do lado para o Paraguai, Uruguai, né? Exatamente. A Lotus, Argentina. a Lotus entrando aí nos outros estados aí. Então, como eu falei, assim, a gente vai quebrar as regras das coordenação aqui, que a Renata falou que tem que seguir o script lá, né? Mas a gente gosta de mudar quebrar a regra. quebrar a regra. Então, espero que seja um bate-papo bem legal. E, pessoal, se tiver dúvida, já chama. Só vamos ficar atento com o negócio do microfone fechado, às vezes, para não atrapalhar a pessoa do outro lado, tá bom? Transmissão. Um bom dia para nós aí, gente. É isso aí. Pessoal, para quem já está acostumado com as nossas oficinas, essa orientação que o Anderson falou, ou seja, nós não temos uma regra fixa, então a gente vai levando no dia a dia conforme a gente vai tendo a interação com vocês. O que nós vamos pedir realmente é importante o seguinte: deixa o microfone fechado, tá? Vai precisar de falar alguma coisa? Escreve no chat, o pessoal vai ver a mensagem, imediatamente a gente abre o microfone para vocês abrem o microfone para a gente poder esclarecer as dúvidas, tá? O que nós colocamos aqui na ordem hoje é o seguinte: usando aí toda a experiência do Jefferson, nós vamos começar falando sobre a questão de ensaio previsto na 16764. 16764 é a norma de instalação dos componentes e tem lá na seção 9, tá, toda essa sequência dos ensaios de tudo que foi instalado. Importante colocar uma coisa para vocês: essa norma ela está novamente no processo de revisão. Isso é um processo constante, tá? A BNT é extremamente dinâmico nisso. Nós fizemos ontem, por coincidência, a reunião número 6 e devemos seguir até provavelmente novembro ainda nesse processo. Para quem quiser participar, contacta o pessoal aqui da BT Flex, eles vão te mandar o link para que você possa participar. Coloca na sua agenda. É toda a última quinta-feira do mês, começa às 8 horas da manhã e vai até meio-dia. O Fernando Aroca é o relator da revisão dessa norma, ele coordena o grupo de trabalho, tá? E precisar de informação, como participar, contacta o pessoal da BT Flex aqui. Eles vão te mandar o link, você pode participar, é extremamente importante, não custa nada, a participação é remota, a participação é pela tela do seu computador, pela tela do seu celular, é onde você estiver. Nós precisamos, como a BNT, de contribuição de vocês com a experiência que vocês têm. Por isso, nós trouxemos aqui o Jefferson hoje, tá, com a experiência que ele tem sobre a questão de saída de estanqueidade, para a gente poder falar sobre esse procedimento que você tem que executar depois da instalação concluída, ou melhor, durante o processo de conclusão. Porque, na verdade, tem que fazer antes de aterrar, tem que fazer antes de concretar, certo? Tem toda uma etapa nisso, né? Olá, Jefferson, só um minutinho, que as gêmeas querem dar um recadinho aqui, ó. Opa! A gente tem uma dupla de gêmeas. Temos a Naira. Bom dia, gente. Bom dia. A gente vai ter no final do nosso treinamento aqui um sorteio de um cortador de tubo. Esse cortador de tubo é muito legal nessas partes onde cortar a tubulação dentro do SAMP de bomba. Esse encaixe é muito legal. E aí elas estão falando que vai ser só para quem ficar até o final, pessoal.
Até o final vai ter o sorteio, hein? Só não vale ser o Amarildo, porque o Amarildo já ganhou lá no Paraná, tá, Amarildo? Valeu, obrigado, meninas. Boa sorte, gente. Bom, vamos lá, Jefferson, vou mostrar para o pessoal aí como é que a gente faz. Quer dizer, então, de acordo com o procedimento da 16764, Sim. qual é a fase primeira que a gente vai fazer de execução do ensaio de estanqueidade? Bom, vamos lá. Primeiro que essas etapas são divididas em duas portarias, né? A portaria 009, que é que dá o poder do instalador dos componentes, desde o tanque, tubulações e periféricos, dele fazer essas 3 etapas de teste de estanqueidade, seja nas tubulações ou nas câmaras de contenção, e depois as empresas habilitadas pela portaria 259 do Inmetro, elas podem fazer o teste de estanqueidade na última etapa antes de concretar, que é o que a gente vai citar bastante, e também depois o tanque em operação. Então, é assim, quem pode realizar o teste de estanqueidade? Essas duas empresas, certificadas pela portaria 009 e pela portaria 259. Em que etapa? O instalador, na primeira etapa, antes de concretar, e a empresa que tem homologação da OCP da 259, na última etapa, antes de concretar, e depois com o tanque em operação. Então, a gente vai citar bastante a relação do teste nas tubulações, tá? Antes de conectar flexível, antes de conectar todos os componentes ali da bomba e de tanque, e depois também as câmeras de contenção, que é o teste hidrostático, e o SAMP de tanque com teste com pressão negativa, que é o vácuo. Tá? Importante, Jefferson, é só esclarecer o seguinte, nessa etapa do ensaio previsto na 16764, que é a norma de instalação, como o Jefferson falou, você tem 2 etapas, uma realizada pela empresa de instalação, que tem certificação 009 na portaria do Inmetro, tá? E tem uma etapa final que é feita pela empresa que tiver certificação na 259. Importantíssimo esclarecer o seguinte, esse procedimento, tá, que é executado pela empresa que vai fazer o ensaio final é de acordo com a 16795, não pela 13784. Depois nós vamos fazer uma discussão sobre isso no final, certo, Jefferson? É porque o que está acontecendo hoje? A Proeco vai ser auditada agora, provavelmente dia 10, dia 11 de agosto. É uma auditoria externa, uma vez por ano, todas as empresas de instalação de SASC ou do teste de estanqueidade são auditadas por... Bom, tem CTBC, nós temos NCC, nós temos CELAC, que é a nossa certificadora, nós temos OCAM, outras empresas aí do mercado, que são acreditadas pelo Inmetro, para nos avaliar e falar assim, ó, você tem a capacidade, a sua equipe é treinada, seus equipamentos são aferidos, são calibrados, você tem condições de emitir um laudo de estanqueidade, tá? Então, o que é importante é saber quem tem a condição de fazer essa avaliação. E, logicamente, um profissional de engenharia que consiga emitir uma RT no estado onde está sendo executada a atividade. Então, por exemplo, o Bruno, que é nosso engenheiro mecânico, que está nos assistindo agora, ele tem registro em todos os CREAs do Brasil, até no Acre ele tem registro. Então, se eu estou executando um trabalho no Acre, eu não posso emitir uma RT aqui de São Paulo. O profissional tem que ter o registro lá, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar, que esse laudo tem validade jurídica e para quem está nos contratando tem um respaldo também. Isso. Então, não tem um porquê eu receber um laudo ou um relatório de uma empresa no qual ele não tem um profissional habilitado para aquilo. Exatamente. Tá? Então, isso que é importante. Um outro detalhe, Laércio, para esse tipo de ensaio, eu preciso da equipe de campo para executar. Sim. Então, não adianta eu receber um laudo de estanqueidade se a equipe não foi lá executar o ensaio. Com certeza. Então, faz parte do conjunto a execução do ensaio, a emissão do laudo e depois o cliente nos pagar, logicamente, pelo trabalho realizado. Eu queria também aqui chamar os meninos para a nossa arena, que é onde a gente gosta de estar, na obra, o Laércio nem tanto, né? Porque ele gosta mais de papel, né? Mas o Jefferson com certeza gosta de obra. Então, vou chamar eles para a gente começar falar da norma e desse assunto que a gente está falando e também mostrar no produto, porque aí fica muito mais fácil de você saber aonde cada norma entra em determinado produto. Vamos passar para a nossa parte da... Isso. É importante o seguinte, para quem ainda não participou de nenhuma oficina BTFlex, a BTFlex tem aqui uma real situação de uma instalação de um posto. Tá? Nós temos os equipamentos verdadeiros, instalados como deve ser instalado, obviamente que à vista, tá? Mas nós temos condições de mostrar para vocês todos os componentes, como deve ser feito a questão da instalação e
no caso de hoje, como nós devemos fazer os ensaios de conformidade, os ensaios previstos da NBR 16764. Vamos começar falando da tubulação, Jefferson? Imagina, Lars, você ter uma surpresa depois de concretado a sua pista, tudo prontinho, saber que a sua tubulação está vazando. Você vai ter que quebrar, remover, solo, gasto, ou seja, vai ficar caro e você vai ter um sinal lá na sua pista que vai ser desagradável. Isso não acontece só com tubulação, com todos os componentes subterrâneos. O tanque, ele já vem de fábrica com vacômetro, né? Isso. Se não me engano, 100 milímetros de HG ali, que está testando a parede primária, que é o metal, e a parede secundária, que é a fibra. Então, ele é instalado, ele desce na cava, é colocado pó de pedra, compactação, todo o procedimento de instalação. Ele só retira esse vacômetro no final da instalação. Isso. Mas a tubulação, imagina o seguinte, o instalador puxou a linha do SAMP até o tanque, tudo certinho. Aí o cara vai lá fazer uma marcação para passar as canaletes, os canaletes e vai lá e fura essa linha e não foi feito o teste de tanqueidade. Vai vir um concreto, vão descer, as bailarinas lá vão sambar, o concreto vai ficar lindo. Depois, na hora de fazer um teste de tanqueidade, o final, a tubulação está furada. Aí tem que abrir tudo. Então, são 3 etapas, não é isso? Então, vamos lá. Primeiro, começando pela questão de tubulação. É importante a gente colocar o seguinte, quando a gente fala tubulação, nós estamos falando do tubo com as conexões, o tubo com a transição, o tubo com a conexão eletrossolda já realizada. O que acontece? O tanque, ele suporta uma pressão máxima de 5 PSI, 3,5 kPa. Tá? A tubulação suporta 10 vezes mais, tá, como ensaio a pressão. Então, o que a gente faz? Se você colocar só os 5 PSI e você tiver uma falha, como essa que o Jefferson falou, um furo que aconteceu, um microfuro, ou mesmo uma falha na soldagem, tá? Você não pode não identificar essa falha, porque a pressão é muito baixa. Tá? Então, o que a BNT determinou? Que se faça primeiro o ensaio da tubulação, e aí eu estou falando de novo, tubo com as transições, com a eletrossolda e tudo mais. Então, você vai pegar a tubulação antes de interligar no tanque, antes de interligar nos flexíveis, você vai tamponar as extremidades da tubulação e vai ensaiar só a tubulação ainda descoberta, como está aqui. Exatamente. Antes são 3 etapas. O instalador passou a linha, conectou, instalou as ponteiras de transição dentro das câmaras de contenção. Ele vai aplicar 5 PSI na tubulação totalmente descoberta por 30 minutos. Depois, ele pode cobrir com pó de... na verdade, nessa mesma etapa, é uma segunda etapa, ele coloca 25 PSI de pressão por mais 30 minutos e ele encerra o teste de tanqueidade com 50 PSI de pressão, que é uma pressão bem significativa, por sinal, por mais 30 minutos. Então, a tubulação vai ficar sendo testada por 1h30, numa pressão máxima de 50 PSI, 350 kPa, se não me engano. Se o pessoal lá que está fazendo a transmissão puder passar, a gente fez uma tabela de milímetros de mercúrio, PSI e kPa, para você ter uma ideia. PSI dá mais ou menos... Não, desculpa, 15 PSI dá 1 kg de pressão. Gente, a gente está falando em pneu quando a gente vai calibrar no calibrador do posto, a gente coloca 32, 34 PSI. É mais que uma pressão de um pneu, então é muita pressão. Então tem que tomar cuidado, porque esse procedimento precisa ser feito por uma equipe que tem conhecimento. E importante que você falou, Jefferson, você tem essa etapa. Começa com 5 PSI, fica 30 minutos, passa para 25 PSI por mais 30 minutos e depois 50 PSI mais 30 minutos. Por que você tem essa etapa? Para que não aconteça um acidente, como exatamente isso o Jefferson falou, importante. A pressão de 50 PSI é alta, tá? Então, ou seja, nós estamos falando de uma pressão bastante elevada, que é exatamente para poder comprovar a integridade dessa montagem da tubulação que aconteceu. O que é importante? Tá? Que você faça uma mistura de água e sabão. Tudo isso está previsto dentro da 16764, seção 9. Você faz uma mistura de água e sabão e coloca isso nas junções. Vamos dizer, onde você tem a interligação com a ponteira de transição. A ponteira de transição, na luva, para você ver se não tem nenhum vazamento. E vai monitorar por 30 minutos o teu manômetro. O que é importante?
que o fundo de escala do manômetro seja compatível com o ensaio. Exatamente. Você não pode trabalhar, na verdade, com equipamento que seja com fundo de escala, por exemplo, de 50 PSI, tá? E outro detalhe, o equipamento tem que ser calibrado, antes de iniciar a atividade ele tem que ser aferido, então todo esse procedimento tem que ser feito o registro fotográfico de todas essas etapas para depois o instalador colocar no book dele e comprovar que os testes foram A realizados. sugestão, você que é experiente, você que faz a coisa, o seguinte, usa o vacuômetro, tá? Para a primeira etapa do ensaio de 5 PSI, é o mesmo que depois você vai usar no tanque. Esse vacuômetro, tá? Esse manômetro. Tá? Esse manômetro. Depois você vai trocar o manômetro por um outro manômetro com fundo de escala maior, dá para você fazer a segunda etapa e depois o terceiro com 50 PSI. Então, ou seja, dessa forma você tem uma segurança de que a sua tubulação foi bem montada, certo, Jefferson? Perfeito. Aí você garante o trabalho, né? E você entrega tranquilamente a instalação sem nenhuma dúvida de que pode depois receber o concreto. Mas também, Laércio, pelo que eu me lembro da norma, são 3 etapas, né? Sim. Essa etapa de 5, 25, 50, com a tubulação totalmente aberta. Depois, o mesmo procedimento com a tubulação fechada com pó de pedra, com solo, com areia. Mas aí, Jefferson, a gente já vai fazer isso depois de interligar com o tanque. Exatamente. Então, o que acontece? Completou essas 3 etapas do ensaio da tubulação. Repetindo, 5, 25 e 50 PSI por 1h30. O cara fala, pô, mas é muito tempo, eu vou perder o tempo. Garanto para você o seguinte, é muito menos do que depois você ter que quebrar a pista e refazer tudo. E mais barato também. E mais barato também, né, Jefferson? Então é isso, gente. Tá. Bom, a tubulação é isso. Só que não tem só tubulação na instalação do SASC. Nós temos as câmeras de contenção e nós temos também o próprio tanque. Então vamos falar primeiro da interligação com o tanque. Completou a tubulação, o que você faz? Você vai interligar as tubulações do tanque, tá? E você vai deixar, como nós estamos aqui no nosso SAMP de bomba, tá? Vamos dizer, já montado o teu flexível, e nós vamos fazer o tamponamento, tá? Já nessa extremidade, que é onde depois você vai fazer a ligação da bomba. Eu vou usar o meu laser aqui, obrigado pelo laser, tá? Nós estamos aqui e tal. Então, ou seja, você vai estar com essa instalação dessa forma, tá? Já com o flexível montado, o que você vai fazer? Vai tamponar aqui, tá? A tubulação já está interligada no tanque, vai lá diretamente no tanque, nós já vamos estar com tudo ligado, tudo certinho, e aí nós vamos fazer o ensaio de 5 PSI, certo, Jefferson? Perfeito. Aí é o conjunto completo que a gente chama. Volta para aquele primeiro manômetro que usou na primeira fase da tubulação, certo? Exatamente. Porque imagina o seguinte, como que eu vou utilizar um manômetro numa escala de 50 PSI se eu vou identificar 5? Então, qualquer variação que ele tiver ali, eu não vou perceber. Por isso que eu tenho que trabalhar, eu não posso trabalhar com equipamento com uma escala muito grande se eu estou colocando pouca pressão. Nessa etapa do ensaio de estanqueidade, eu estou testando flexível, união check válvula, ponteira de transição, cotovelo, tudo montado, tudo já montado. E para poder testar a montagem e o próprio componente. Depois você está testando a check valve, está testando o flexível, está testando tudo aqui. Todo conjunto. Isso é todo conjunto. Tá bom? E aí o procedimento. Tá? Por quê? Porque ele é certificado pela portaria 009. Por que ele pode? Porque o tanque não tem combustível. O tanque, ele está vazio, ele ainda não recebeu combustível, então ele não tem atmosfera explosiva, tá? Qual que é a diferença? Porque quando o tanque recebe combustível e ele não pode testar, o instalador da 009 lá não pode testar, porque são equipamentos diferentes e o procedimento é diferente. Tá? E o a gente está risco testando com pressão positiva. Exatamente, é isso. E o risco de você provocar um vazamento no solo é muito grande se você já tem combustível dentro do tanque. Então, a norma proíbe completamente o que o Jefferson está colocando. Nesse caso, o que acontece? Lembrando, que a gente falou desde o início lá, o tanque está com o vacuômetro ainda sem mexer. Ele tem que permanecer com vácuo, conforme veio do fabricante. Exatamente, com 100 milímetros de mercúrio. Tá, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? A partir do momento em que você completar o ensaio do conjunto montado, ou seja, nós estamos falando daquela tubulação que você já testou com pressão alta, você montou, interligou e você fez o ensaio com 5 PSI, tá? Que é a outra etapa, é o 9.3 da norma 16764. Eu gosto sempre de colocar essas questões para que as pessoas possam se orientar.
Tudo bem? Então, no 9.3 está esse procedimento. Completou esse procedimento, nós vamos passar para fazer ensaio das câmaras de contenção. Começando pelo SAMP de tanque, depois SAMP de bomba, SAMP de filtro e spill. Descarga. Tudo bem? Instalações anteriores ao ano de 1990, quando o Lars começou a trabalhar. Eu comecei em 99. Como que eram feitas as conexões? Primeiro, que o tanque era de parede simples. Segundo, que todas as conexões estavam diretamente ao solo, então nós tínhamos muito registro de vazamento. Do ano 2000 para cá, essas instalações mudaram e cada vez mais aprimorando, melhorando, justamente para evitar o dano ambiental. Imagina, Laércio, eu acredito que hoje para o cara reformar um poço, já existe, ele vai reformar, certo? Ele deve gastar entre 600 a R$ 1 milhão, né? Dependendo do porte do posto, sim, Dá mais ou menos isso, né? Pelo que a gente tem. Eu não sou instalador, mas eu acho que é mais ou menos isso. Mais, pouquinho, mais? 200, 1 milhão e 200? O cara pode gastar, o dono do empreendimento, a distribuidora, enfim, pode gastar isso com a remediação ambiental, por dano ambiental. Exatamente. E ainda pode responder na justiça. Isso, crime ambiental. Por crime ambiental. Isso. E outro detalhe, eu divido em 3 etapas. Primeiro, o dano ambiental. Isso. Segundo, o dano econômico, né, o financeiro. Sim. E o terceiro é que aquele imóvel que está contaminado, ele tem que colocar na matrícula do imóvel. Você sabia? Tem depreciação do imóvel. Isso. Para quem assistiu a nossa outra oficina, a DRAI colocou uma questão importante, que é exatamente o patrimônio do revendedor. Tá? Então, preserve o seu patrimônio. Tal. Aqui nós temos conosco hoje, vamos dizer, um número reduzido de revendedores, mas é importante você, como instalador, você, como agente do órgão ambiental, orientar o revendedor para isso. Tá? Então, extremamente importante. Deixa eu fazer uma correção aqui. Importante. Só um ponto importante aqui, que a gente está falando de caixas de contenção, né? Câmeras de contenção. E muitas vezes o pessoal fala assim, mas não tem nenhum SAMP de tanque que não tenha água dentro. O que a gente coloca é que sempre, tipo, não adianta o SAMP de tanque sair daqui estanque, mas se o pessoal não fizer toda a instalação perfeita de colocar as vedações, realmente ele não vai estar estanque nunca, vai estar sempre cheio de água. E tem um detalhe, que é da 15594, que é a questão de manutenção. Isso. É de responsabilidade do revendedor também cuidar desse equipamento, do patrimônio dele. Isso. Então não adianta, saiu daqui estanque, o instalador seguiu todo o procedimento, fez a instalação correta. Aí o cara, por algum motivo, abriu a tampa do SAMP e depois ele vai lá e joga aquela tampa, aí vai ter água mesmo, não tem jeito. Então, é a questão também do cuidado com o equipamento depois instalado, né? Perfeito. E como a gente está falando de SAMP de tanque, muitas vezes a gente tem... geralmente a gente manda a borracha sempre solta, porque vai ser a última coisa da obra de ser feito, né? Então a gente manda a borracha solta, mas tem que ser no final da obra ela tem que ser colada, tal, para dar a estanqueidade e o fechamento perfeito da tampa. Tá. Ok? Continuando na 16764, Laércio, a gente vai fazer um teste com pressão negativa dentro dessa câmara de contenção. Isso. Então já está tudo conectado. Márcio, você consegue chegar aqui? Se eu tentar fazer uma pressão negativa dentro dessa câmara de contenção, ela vai vazar. Por quê? Porque aquela tubulação está aberta, ali não tem a ponteira de transição ainda, as duas, na verdade, né? Então, assim, para eu poder fazer uma pressão negativa aqui, se não me engano, é 35 milímetros de mercúrio, né? Essa tubulação tem que estar toda tamponada. Então já vai estar conectado, o flexível já vai estar conectado, as ponteiras de transição já vai estar tudo conectado, não vai poder ter nada aberto aqui. O que a gente faz? A gente coloca a tampa e submete essa câmara de contenção a 35 milímetros de mercúrio, de pressão negativa. De pressão negativa, isso. Tá? E aí, o que acontece? Qual é o porquê desse procedimento e uma explicação muito clara sobre isso? Nós estamos falando de um SAMP de tanque que ele tem a função de ser hermético. O que o Anderson acabou de falar aí, quando o pessoal reclama que o SAMP de tanque está cheio d'água e tal, é por quê? Porque, na realidade, não foi vedado como deveria ser, como ele foi projetado e como ele foi ensaiado e ele foi aprovado. Então, o que acontece? Como é que a gente vai testar a questão da tampa? Porque o SAMP de bomba, o SAMP de filtro, o spill, nós vamos mostrar para vocês que nós fazemos o ensaio hidrostático, colocando água dentro e vamos avaliar se esse nível da água baixou ou não. Nessa situação, o que nós vamos ter? No SAMP de tanque, nós não podemos fazer isso, porque nós queremos testar não apenas, vamos dizer, a vedação nos butes
mas também a vedação na montagem na boca de visita do tanque, nós queremos testar também a tampa. E aí, eu não tenho como colocar água aqui. Quando o Anderson faz os ensaios no laboratório para provar o SAMP, ele faz, sim, lá no laboratório, um ensaio, tá, onde ele coloca o SAMP dentro de uma caixa d'água e põe água 50 centímetros acima do nível da tampa e fica lá 24 horas para fazer o teste da estanqueidade da tampa. Qual é a diferença? Eu costumo dizer o seguinte, a diferença entre um SAMP de bomba e um SAMP de tanque é a mesma diferença entre você ter um copo e você ter uma garrafa com tampa. Tá? O copo, eu encho ele de água, ele fica em cima da mesa ou na minha mão e ele vai estar estanque. Se eu virar o copo, eu derramo toda a água que está lá dentro. Tá? Então, isso é a estanqueidade. No caso do SAMP do tanque, eu tenho a questão da hermeticidade, que seria a garrafa. Eu pego a garrafa, eu ponho a tampa, aperto a tampa, eu posso virar ela de boca para baixo, que não cai nada, porque eu tenho uma tampa. É o SAMP do tanque. No caso aqui, Laércio, a gente tem essas duas opções de testar o SAMP de tanque, né, Laércio? Oi. Vamos lá, acho que a Drai... Ângela, você está me dizendo aí, tem uma dúvida? Tem alguém que quer esclarecer alguma coisa? Só que com ele lá. O pessoal está com dúvida sobre a pressão negativa. Isso. Exatamente, esclarecendo. O SAMP do tanque para testar é pressão negativa. Então, é uma bombinha de vácuo. Achou? Aqui, ó. Esse é o modelo, é um exemplo de uma bomba para fazer um ensaio, tá, de pressão negativa. O SAMP, não adianta você querer fazer um ensaio com pressão positiva, você não vai conseguir avaliar se tem um vazamento. Porque, diferentemente da pressão positiva, no vácuo, a eficiência da estanqueidade, da hermeticidade, você percebe imediatamente. Então, o que nós vamos ter que ter? Uma bombinha de vácuo, como essa, por exemplo, esse é um modelo, existem outras alternativas, em que você vai provocar vácuo no SAMP do tanque. E aí tem duas alternativas para fazer isso, certo, Anderson? Hoje aqui a gente está mostrando a alternativa com uma tubulação saindo do SAMP de bomba, que é onde você teria acesso mais fácil, né? Uma tubulação de 20 milímetros, chegando até o SAMP de tanque, que a gente tem aqui a posição aqui, ó. E a outra posição também seria o outro modo de você testar esse SAMP de tanque, seria nesse outro modelo aqui que o Laércio vai mostrar a tampa, que a gente tem uma válvula justamente para fazer esse teste no SAMP de tanque também. Então, ou seja, o que você tem? Tá? Esse dispositivo a BT Flex fornece, tá? Ele vem vedado, tá? Você vai abrir ele, tá? E aí você vai conectar. Em um desses pontos aqui, você conecta o teu vacuômetro, tá? E aqui você conecta a mangueirinha para você fazer vácuo. Tá? Existe também a possibilidade de você fazer, como estava lá naquela bomba, um cavalete, em que você pode usar o único ponto. Tá? Você tem um T, você vai ter o vacuômetro e você vai ter o ponto onde você vai fazer a inserção do vácuo, da pressão negativa. Tá? Como o Jefferson falou, nós estamos falando aí, na medição, em torno de 35 milímetros de HG, Isso. Por 7 minutos. Tá? Isso é o que está definido na norma. Tá? Faz esse ensaio, garanto para você que o SAMP BT-Flex não colapsa. Nós fizemos uma experiência aqui. Isso eu ia falar, eu ia perguntar com quanto ele colapsou. Vamos lá. Você lembra, Laércio? Não lembro quanto. Nós multiplicamos esse 7 por 5 vezes. Tá? Por 5 vezes, ou seja, nós multiplicamos 35. O 35, tá, por 5 vezes. Tá? Mantivemos lá, não precisou dar os 7 minutos. Nós fomos aumentando a pressão, tal, e fizemos isso. Quem tiver curiosidade, nós temos até um vídeo mostrando isso, certo? Temos o vídeo, temos até a tampa que está posicionada ali, a gente pode mostrar depois. Cara, isso é uma coisa importante, Laércio, porque assim, eu bato na questão assim dos profissionais que fazem esse tipo de ensaio, conhecimento técnico, habilidade, o tempo. Ferramental. Imagina o seguinte, se eu vou fazer uma pressão negativa nessa câmara de contenção, ela já está instalada, concorda? Sim. E aí o nosso amigo lá que está fazendo o teste esquece a bombinha ligada, ele vai colapsar isso aqui, a partir de 150 milímetros de mercúrio. Colapso.
Não, Isso aqui é para exatamente. contenção, É isso. tá? É importante, gente, colocar o seguinte: por que não se faz aqui repetindo o ensaio de água, o ensaio hidrostático nesse SAMP de tanque? Porque, na verdade, é o seguinte: nós teríamos que testar tampa e nós não vamos conseguir, como eu expliquei. E outra coisa é o seguinte: eu vou colocar aqui dentro 800 litros de água, tá? Aí eu tenho que pegar essa água, passar para o outro SAMP, passar para o outro SAMP, passar para o outro SAMP. Então, quer dizer, é um processo complicado de você fazer isso. E quando você vai fazer esse ensaio que o posto já operou, nós estamos nessa fase agora, é uma instalação nova, não recebeu combustível ainda, não tem problema. Mas num posto que já operou, é inerente, faz parte da própria situação você ter resíduos de combustível e você vai gerar contaminado desnecessariamente, é prejuízo ao meio ambiente. Não precisa disso. Existe solução melhor, mais inteligente, que é fazer o vácuo, que é fazer o ensaio de hermeticidade com pressão negativa. E a gente tem umas fotos e uns vídeos transitando aí, né, de um SAMP nosso que realmente colapsou, mas realmente esqueceu e, tipo assim, e aí depois volta todo o problema para o produto, né? O produto não funciona, o produto como ele está aqui. E se você for ver, é uns cuidados que a gente tem que ter, porque depois que ele colapsa, dificilmente, por mais que seja polietileno, plástico, não vai voltar. Ele deforma, ele deforma. Esse que o Anderson está dizendo é o seguinte: é um caso onde tinha, acho que eram 6 ou 7 SAMPs, se eu não me engano, tá? Todos os outros não teve problema nenhum, fez o ensaio de estanqueidade com pressão, com vácuo, tá? E teve um que o cara errou. Quer dizer, aquela coisa é o seguinte: em vez de colocar o 35 milímetros de HG, ele deve ter colocado 350, tá? Alguma coisa assim. Nós fizemos aqui exatamente isso para demonstrar para o cliente, para o revendedor, tá? O que acontece quando se passa do limite. Mas passou 5 vezes. 5 vezes. Até um tanque submetido a uma pressão que ele não foi projetado e desenvolvido, ele pode colapsar. Ah, sim. Tem um registro, é o pessoal da Raizen, um posto em Paranaguá, onde o respiro do tanque entupiu, era um tanque de diesel, e por algum motivo o filtro ficou puxando, era um tanque que não tinha retorno. O que aconteceu? O tanque fechou. Porque imagina a pressão que está sendo feita pelo próprio motor do filtro. Isso. E a questão do não está entrando ar. Então está saindo diesel e não está entrando ar no tanque. O tanque foi projetado e construído, tá, para suportar os esforços de solo e tudo mais. Sim. E ele suporta pressão positiva de 5 PSI. Perfeito. Pressão negativa nele, tá, é muito baixo. Nós não podemos colocar pressão. Ele não tem reforço interno. Não tem reforço. E ele colapsa. Colapsa. Tá? Bom, só para vocês terem uma ideia, tá? A gente está falando de 5 PSI de todo o sistema durante a instalação, e a gente está falando de 1 PSI e meio de pressão positiva depois que, por exemplo, se eu precisar fazer um teste depois de operado, em operação, primeiro que o tanque tem que estar vazio, tá? Eu não posso fazer teste com pressão positiva com tanque combustível. Não pode. Eu tenho que esvaziar. Mas eu preciso fazer com pressão positiva, tem que ser com nitrogênio, que é um gás inerte. Isso. E precisa também ser no máximo com 1,5 PSI. Então, é isso que eu estou falando, esse detalhe de quanto de pressão eu posso pôr, o tempo de exposição à pressão. Esse pessoal que está fazendo esse ensaio tem que ser profissional da área, tem que ser supervisionado por um engenheiro mecânico, químico, enfim, um profissional habilitado. Então, todo esse cuidado. E outra, a gente está falando, poço de combustível é uma bomba, né, Laércio? Porque você tem ali armazenamento de combustível, vapor de combustível, área urbana, pedestre passando. Então, é uma atividade muito perigosa. O teste de estanqueidade, eu falo, é uma das atividades mais perigosas no posto de gasolina, porque você tem trabalho em altura, que você tem que cessar o respiro, você tem espaço confinado, isso aqui é considerado espaço confinado, você tem líquido inflamável e vapor. Isso. Então, todo cuidado é pouco em relação a esse tipo de atividade. É isso aí. Tá bom? Bom, gente, só repetindo para não ficar dúvida, o ensaio do SAMP é feito com pressão negativa, vácuo, tá? Ensaio da tubulação, o ensaio do sistema como um todo é feito com pressão positiva, tá? Então, é importantíssimo, Jefferson, é o seguinte: o pessoal, para fazer isso, tem que estar preparado, tem que ter ferramental próprio, tem que ter equipamento, dispositivo e, principalmente, tá, conhecer a norma nos detalhes. Leiam a norma, leiam todos os detalhes. Ou vem aqui, assiste a nossa oficina. A gente sempre vai levar esse conhecimento para vocês. A gente sempre vai transmitir para vocês, tá, a informação correta de como deve ser. E, muito importante, a oficina ela tem
dupla mão. Tá? Ela tem a função de levar conhecimento para vocês e ela tem a função de receber de vocês sugestões de melhorias, de adaptações que a gente tem que fazer, de evolução no processo e tal. Então, ou seja, a BTFlex ouve muito, tá, o que nós recebemos de informação do instalador. Isso é muito importante, tá? Que vocês nos ajudem. Ajudem o usuário, mercado né? como todo. Ele é o usuário. É o usuário. Ele que sabe. Tá? O Anderson costuma brincar, fala, pô, o Larso fica lá só no papel, todo bonitinho, escrevendo e tal. A gente só escreve aquilo, entendeu? Que a gente aprende no mercado com vocês. Então, essa informação quando você é importante. desenvolve uma normativa, é porque já teve uma carência ou uma deficiência de algum componente. Isso, né? exatamente. Quando você cria procedimento, é porque já foi falho em algum momento. Concorda? Tá? É isso aí. Então, tá? Tudo que evoluiu dos anos 90 para cá foi para melhorar a instalação. Deixa eu até aproveitar e corrigir uma informação que você falou aí, é o seguinte. Na verdade, eu comecei a trabalhar em 1990 com norma, mas eu trabalho com posto há 48 anos. Tá? Tem 48 anos que eu tenho experiência de posto. Eu fui mantenedor, né? Fui mantenedor, fui instalador. Tá? Na época que jogava o tanque na cava aí? Ixi, muito. Então, eu jogava o tanque em cima do caminhão, jogava dentro da cava. Tá? A instalação toda feita com galvanizado e tal, litargilo, glicerina. Eu costumo brincar, todas as lives eu costumo fazer isso daí, eu falo isso aí. Eu não tenho mais digital, porque eu misturava tudo, litargilo, glicerina e tal, comeu tudo. Gente, bom, vamos lá. Então, a gente já falou de duas etapas. Isso. A gente falou do teste aqui na tubulação. Isso. Nós falamos do teste com pressão negativa na câmara de contenção, que é o SAMP tanque. Agora a gente vai passar para o teste hidrostático no SAMP de bomba. Isso. Que é o mesmo procedimento para SAMP de filtro, SAMP de bomba e SAMP de transição. SAMP de interligação. Isso, exatamente. Então vamos lá. Nós fizemos uma simulação para vocês para poder facilitar. Pegamos um SAMP de bomba, tá? E colocamos aqui água, tá? Com uma cor. Tá? Então, ou seja, o que você vai fazer? Márcio, dá uma olhada, mostra aqui para nós aqui. Eu acho que dá uma boa imagem para vocês. Já, lógico, tudo montado, tudo já pronto para poder funcionar, tá? Sem a bomba. E nós vamos colocar água, certo? Passando 15 centímetros para cima do boot. Aqui acabou ficando próximo para você poder enxergar. A gente deixou nessa altura para que você possa enxergar onde está o boot. A água vai subir 15 centímetros acima do boot. Tá? Um detalhe, Laércio. A posição onde vai ser instalado o boot é nessa aqui. Ele não pode furar nessa parte aqui e muito menos aqui. O que a gente pega muito de instalação, não pode. De repente, por um profissional que não é habilitado, por uma empresa que não é certificada pelo Inmetro, o cara furar o SAMP para passar aterramento. Não pode. O cara furar e passar um eletroduto. Não pode. Não pode. Então, inclusive, o ponto de perfuração, instalação dos boots é justamente onde está instalado aqui. Ó, olhando por fora, é nessa face aqui, nunca aqui e nunca aqui. Tá? Então é importante, inclusive, você ter falado isso, Jefferson. Eu vou voltar ao seguinte, eu falei agora há pouco para vocês, a BNT iniciou um novo processo de revisão dessa norma de instalação. E aí nós, como a BNT, escrevemos lá que o fabricante do SAMP vai colocar, tá, uma indicação na área para ser montado o boot, para que não tenha mais dúvidas sobre isso. Tá? Então nós vamos completar esse processo. Convido novamente todos vocês a participar conosco dessa comissão da BNT. Tá? Quiser participar, é só pedir para o pessoal da BTFlex o link de como participar, eles vão te informar. Recapitulando, é toda a última quinta-feira do mês, a partir das 8 horas da manhã. Tá? Bom, voltando aqui, o que a gente fez aqui para facilitar para vocês? Foi colocar um corante na água para vocês enxergarem. É isso que eu ia falar, isso não é diesel. Não. Tá? Isso é corante só para a gente, porque de repente aqui na hora do Márcio filmar, não ia conseguir ver a altura da água, né? Tá. E aqui faltou só mais uma camada, que é 15 centímetros para cima, por um período determinado. Que é 1 hora. Exatamente. Então ele tem que ficar e não pode vazar por 60 minutos. E um detalhe, eu não posso ter ainda cobertas essas tubulações, senão eu não consigo enxergar um possível vazamento. Marco, eu vou mostrar aqui, olha o boot aqui disponível, tá? Visível. Olha aqui, ó. Então o que acontece? Nós temos aqui os boots e nós temos a água aqui dentro, tá? Por 1 hora para não aparecer vazamento. Porque é aquilo que o Jefferson falou. Essa fase é muito fácil você corrigir se tiver algum problema. Depois de concretado, você vai gastar muito dinheiro e tempo para poder refazer e ter que corrigir o vazamento. Então, e aí eu vou aproveitar essa oportunidade, Anderson, e falar um pouquinho do boot BTFlex. Tá? Tem gente que fala, o boot é difícil de montar.
Eu garanto para você o seguinte, não existe melhor boot de vedação do que esse boot montado dessa forma, tá? Eu sou fã da montagem desse boot, porque ele realmente veda, não só na hora da montagem, mas depois ao longo da utilização. Então, eu sou fã desse boot. E outro detalhe, né, Laércio? Todo equipamento tem lado. Então, o instalador pode inverter isso e colocar a coifa para o lado de fora. A gente vê cada instalação, mas quando a gente vai fazer a inspeção, Absurdo. tá? Relatório de vistoria técnica, auditoria ambiental, a gente vê cada instalação mal feita, tá? Justamente por carência do mercado de bons instaladores, né? Os instaladores estão ficando velhos, infelizmente, né? E não está criando aí uma geração que trabalha no pesado. E um detalhe, esse ensaio de estanqueidade, enquanto ele está sendo feito, é para atender a 16764. O teste de estanqueidade e o teste hidrostático para atender a 16795, o tempo é menor, é só de 30 minutos, 15 de estabilização e depois mais 30. O procedimento é o mesmo, coloca água acima do boot, tá? E o que a gente detecta, isso muito, viu, Laércio? Muito. Depois enquanto em operação, quando o posto está em operação, são as tubulações abertas, ou seja, o instalador vai lá, não coloca a ponteira de transição, deixa aqui na tubulação, aí o que eu imagino? Ele não fez o teste hidrostático. Lógico, porque não como fez. é que se a tubulação está aberta, como é que ele garantiu a estanqueidade dessa câmera de contenção? Então não realizou, tá? Eu peguei isso aqui para mostrar para vocês, como eu falei, eu sou fã desse boot, tá? Esse boot permite depois, inclusive, manutenção. Troca-se essa coifa, tá? Pelo lado, como o Jefferson falou, montado pelo lado de dentro, tá? Então, ou seja, é um boot que permite manutenção, é um boot que foi projetado pensando em uma vida útil bem longa e uma durabilidade com eficiência, com estanqueidade. Então, é diferente, é mais trabalhoso de montar? Mas eu garanto para você o seguinte, o resultado vale a pena, justifica realmente você investir um pouquinho de tempo para poder colocar um boot de melhor qualidade. Deixa eu mostrar aqui, Lécio. Deixa eu... Laércio, Oi, pode falar, Drai. Fala, Drai. não, o Sérgio está colocando um ponto aqui que os parafusos, porca, em contato com vento, areia, água, acabam deteriorando. Olha, na realidade, o que acontece? Nós identificamos aí num lote, tá? Um problema de material, mas na verdade ele já foi corrigido e eu garanto para você o seguinte hoje, esse material do parafuso que está especificado, ele não vai deteriorar, ele é um parafuso com resistência, ele tem uma proteção de contra corrosão, tá? E pode ter tido algum problema com algum lote. Eu tenho certeza que o Anderson pode resolver isso aí para você, tá? E que você vai poder realmente ter um resultado positivo com relação à eficiência desse boot, com relação à proteção, à estanqueidade que ele permite, que ele provoca, e a questão da durabilidade. O que deve ter acontecido é um problema pontual em alguma peça, em algum lote, que ele deve passar por um processo de recall, por um processo de substituição. Detalhe aqui, Laércio, esse boot, a coifa, a gente chama de coifa, né? Isso. Ela é substituível, ou seja, então se a coifa rasgou por uma vibração aqui do equipamento, vale destacar que as bombas, elas geram vibração, o flexível é praticamente um coxinha ali, né? Isso, Justamente foi criado para isso, então isso aqui é substituível. Mas tem um detalhe importante, que a bitola da tubulação tem que ser coerente. Não adianta eu instalar um boot para 2,5 e colocar uma tubulação de 20 milímetros, né? Exatamente. Então não vai fechar. Exatamente. Chegue lá. Não. Então vamos ter coerência com isso. Aí os instaladores, a gente sabe dos profissionais que a gente tem, que são bons, mas a gente, infelizmente, passa por um processo de instalação sendo feita por profissionais que não são habilitados. Então essa é uma questão do boot. Vale destacar novamente, a gente pega muito depois de operado, pós com 15, 20 anos, com instalação já nova, né, ecológica, que a gente chama, com os boots quebrados. Aí é uma coisa também que tem a manutenção, que a gente está falando, é 15594. Os equipamentos ainda na época da Ecoflex, lá da FGS Brasil, alguns da Zepini, tá? Mas isso aqui é substituível. E tem kit. Eu não sei se o Anderson, você criou o kit de substituição de boot? Sim. Tá vendo? Então Sim. A gente já tem equipamentos aí pertinentes para o mercado. Vamos lá, que nós temos bastante coisa ainda para falar e tem que responder perguntas para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o SPIL. O procedimento
do spill é basicamente o mesmo que a gente fez aqui no SUMP de bomba, tá? O SUMP de filtro é idêntico, não muda nada, como o Jefferson falou aí, o SUMP de transição, e nós vamos ter, então, no spill, tá? O mesmo procedimento. Olha aqui, ó. Se nós olharmos aqui, Márcio, por favor, eu não sei se a luz do sol vai permitir. Eu vou mostrar com o meu marcador aqui, ó. Olha lá, ó. Ó, eu tá lá, ó. Olha lá. Nós colocamos a água, tá? Como o Anderson falou, não é diesel, tá? É água com corante, tá? Então, coloca-se água aqui, tá? Exatamente até o ponto, tá? De acordo com o que consta da norma, até o ponto onde você tem o dispositivo da descarga selada. E você vai deixar por 1 hora para avaliar se não vai reduzir, se não vai diminuir o nível. Não reduzido, está aprovado a estanqueidade da montagem do spill. Leste, uma coisa, né? Esse spill ele vai estar exposto ainda, não vai estar concretado, concorda? Ah, sim, claro. Então, Exatamente. Ele vai estar exposto. E aí eu quero aproveitar já, gente, e mostrar para vocês como é uma instalação de um spill substituível, que é uma nova solução que está hoje previsto na norma da ABNT, tá? Que é o spill que permite que você tenha manutenção do próprio spill, porque o spill é um componente que recebe combustível todos os dias, na descarga de combustível e tal. Então, o que acontece? já é obrigatório, né, Lars? Já é obrigatório. Perfeito. Então, o que acontece? A instalação é isso aqui, olha, que o Anderson está mostrando. Tá? Você vem com a tubulação da descarga, tá? Ele vai... Isso aqui nós chamamos, tá, de camisa camisa externa. Ela não tem por que ser estanque. Então, você está com o solo aqui, olha. Parede secundária, né, que a gente chama. Ela na verdade, sim, não é secundária. Ela é uma camisa de proteção mesmo. Então, isso aqui é o que vai estar chumbado, vai estar fixo no solo, tá? E você vai ter água aqui dentro sem nenhum problema. Não tem por que você evitar a entrada de água aqui, ou mesmo de coisa. Inclusive, Anderson, eu vou derrubar a terra aqui, ó. Tá? Olha lá. Essa é a vantagem desse laser. Então, o que acontece? Montou a camisa, tá? A camisa chumbou, tá? Vai fazer essa instalação que o Anderson está mostrando, olha. Tá? Aí nós vamos ter aqui meia dúzia de parafusos que nós vamos fixar o spill. Passou algum tempo, houve um problema de falta de estanqueidade no spill, o Jefferson foi lá para fazer uma inspeção, de acordo com a 15594, tem que fazer a inspeção, o procedimento que ele vai usar é 16795. Manual, né, Lars? Manual. Aí vai acontecer o seguinte, tem um problema de um vazamento, tá? Pô, você não precisa quebrar a pista, você solta 6 parafusos, tá? Desmonta 5, né? 5 parafusos. 5 parafusos, tá? Desmonta exatamente isso aqui que o Anderson está fazendo, olha. E troca isso aqui e volta a operar normalmente sem quebrar nenhuma pedra, tá? Esse é o conceito do spill substituível, tá? Já está disponível para venda, Anderson? Tá. Já? Então, se é obrigatório, né? Tá? Inclusive, aqui a gente não consegue ver, mas ó, temos a tubulação e um cotovelo embaixo do spill, a camisa, e temos a ponteira longa passando por esse spill. Tudo eletrossolda, não tem emenda, tá? Não tem emenda, então, ou seja, eletrossolda, tá? Com essa tubulação, com o cotovelo, dessa forma como o Anderson mostrou que está aqui, não é emenda. Então, ou seja, é zero de risco de vazamento. Obviamente que aqui faz parte, gente, a primeira coisa que nós falamos foi ensaiar a tubulação, certo? Então, isso aqui é uma tubulação que, antes de ligar no tanque, foi testada com 50 PSI, tá? Só que naquela etapa, começa com 5, 25, depois 50 PSI, tá? 1h30, eu garanto para você o seguinte, testou isso aqui, tá? Não vai vazar nunca mais. E aí, com esse spill substituível, você nunca mais vai precisar fazer quebra de pista para trocar o spill. Laércio, um ponto importante aqui, está fazendo uma propaganda da BT-Flex, né? Nós desenvolvemos... Propaganda não, você está falando a verdade, pô. Nós desenvolvemos essa ponteira sem o sextavado aqui justamente para fazer essa substituição do spill. Para a passagem dela... Perfeito. Para a passagem dela ser melhor ali dentro da substituição desse spill. Então, a gente tirou o sextavado e deixou ela lisa justamente para isso. Montando de volta aqui, Anderson, olha, vou mostrar uma coisa importante, o seguinte, encaixou aqui, isso daqui, olha, é a vedação que vai lá, aí sim tem a vedação.
O spil, vocês viram, ele tem pela norma, tá, um pescoço. No espaço desse pescoço, pela norma, comporta 3 litros de líquido, tá? E essa vedação é o que é montado. Então, ou seja, o que se faz para trocar um spil substituível? Solta esses 5 parafusos, tá? Solta esse dispositivo de vedação que está fixando na própria ponteira de PAD, que está interligada com a tubulação que vai para o tanque, tá? Tirou isso, tira o spil, coloca o outro spil no lugar e pronto. A gente pega... Parabéns pelo Na produto. realidade, é o mesmo spil. É o mesmo. Ele só está dentro de uma camisa que é Que é- o spil. Que é o que vai ser instalado uma vez só. Isso, exatamente. Hoje, estatisticamente, a gente tem o ponto que mais gera passivo ambiental, o spil de descarga. Ah, sim, com certeza. Por quê? O spil, ele não foi criado para ficar com combustível. Essa borracha aqui, ela não foi desenvolvida para ficar mergulhada no diesel, na gasolina, no etanol. Então, o que acontece? Quando o caminhão vai lá descarregar, ele acaba deixando esse combustível lá. Por falta de ter é um filho que não tem pai, na verdade, que a gente chama. Entendeu? É um filho que não tem pai. Então, o que acontece? O caminhão foi lá, descarregou, ele deixa o combustível lá. Isso, exatamente. Ele um combustível limpo que ele poderia voltar para o tanque e Isso. ser vendido. A gente está falando de 3 litros? 3 vezes 5, 15 reais. Então, é um valor considerável, Você né? imagina essa borracha danificada, né? O Márcio vai tentar mostrar aqui a abertura, que ela fica assim, se essa borracha está danificada, né? Sim. E aí vai vazar para o solo. Fonte ativa de contaminação. Exatamente. Tá? Gente, vamos lá. Só voltando aqui, ó, a BT Flex, ela vende esse kit de reparo aí da substituição dos spil. Então, a abraçadeira é essa forca aqui. Tá. Perfeito. E com essa ponteira, sem o sextavado, isso aqui facilita para ser substituído. Perfeito. Tá. Como eu falei, a gente detecta muito vazamento nesse tipo de spil. Não estou falando da PT Flex, logicamente, mas por falta de cuidado, por falta de manutenção, tá? As câmeras de contenção, todas elas foram desenvolvidas para não ter produto, para não ter... contenção secundária. Exatamente. Então, vale lembrar que isso tem que ser mantido limpo. Por isso que tem sensor de presença de líquido, né? É isso aí. SAMP de tanque, SAMP de filtro, Exatamente. SAMP de bomba, interligação, interligação. O exatamente. spil não tem sensor, mas tem que ser mantido limpo. Isso, perfeito. Porque esse você tem a inspeção constante, diariamente, conforme descarrega combustível. Então, ou seja, o spil não precisa ter um sensor de monitoramento. Você olhando, a tua vista já resolve toda a situação. Tá. Eu acho que é importante agora a gente falar a outra etapa. O que acontece? Nós fizemos todas essas etapas das câmaras de contenção. Terminou isso, tá? Antes de se fazer o processo de concretagem, aí sim vem um procedimento a ser executado por uma empresa que tem 259 como processo de certificação em metro. Ainda atendendo a 16764. Isso, certo? atendendo 16764. Mas ela linka com a 16795. Exatamente. Tá. A única coisa que você não vai fazer de ensaio, que é a única coisa que vai terminar aqui, do que está previsto na 16795, é fazer o ensaio do interstício do tanque. Por quê? Porque você tem ainda vácuo no tanque. Então, completou isso, essa empresa vem e vai tirar o vacuômetro, vai tirar o vácuo, e aí tem todo o procedimento previsto na 16764, que o vacuômetro tem que zerar, que às vezes a gente pega uma situação onde o vacuômetro está travado, ele não zera, então, ou seja, está irregular. Tá? E se porventura você chegar lá nessa hora, o vacuômetro está zerado, o fabricante do tanque tem que ser acionado, porque tem algum problema com relação a isso. Então, com isso concluiu, aí vai entrar a parte do ensaio do conjunto realizado pela empresa que tem certificação conforme a portaria em metro, e usando o procedimento da 16795. O que muda? A pressão aplicada, tá? A gente está falando em 5 PSI de pressão no conjunto enquanto instalado. A 16795, ela vai falar de 1 PSI e meio ou de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Isso, tá? Perfeito. Nós temos o sistema de áudio, que você escuta o sistema, o tanque, então eu vou ter que acessar respiro, trabalho em altura, o equipamento tem que ser colocado no respiro, eu posso colocar na descarga, que é a outra extremidade. O tanque e as tubulações são vasocomunicantes. Isso. Você concorda? Sim, concordo. Então, se eu aplicar o vácuo no respiro ou na descarga, todo o conjunto está sendo testado. E aí o que muda é a pressão, e aí tem um limite de tolerância, Lércio. Você colocou 100 milímetros de mercúrio no tanque, de pressão negativa, eu posso ter uma variação, se não me engano, de 11 milímetros. Então, até ali é uma limite de tolerância.
Logicamente, que como eu tenho um sistema de áudio, eu vou estar escutando o ruído desse tanque, eu consigo identificar se tem vazamento ou não. Exatamente, é isso aí. É o que muda, o tempo de ensaio, a pressão aplicada e o sistema de áudio. Vale lembrar que a pressão positiva ou negativa é a condição para o ensaio. Isso. O que detecta o vazamento é o ruído. É o ruído. Tá bom? Vamos lá, gente. Importante agora o seguinte: nós completamos essa parte. Agora eu queria abrir para perguntas. Oi, Adrai, pode falar. Exatamente, queria ouvir de você aí. O que nós temos de dúvidas aí? Então tá, a primeira pergunta é, no espio de parede dupla, pode ficar água? Sempre pedimos Não, para vou... secar qualquer líquido, É. seja água ou combustível. No parede dupla, pode ter água? Vamos lá, deixa eu esclarecer uma questão, o seguinte. A norma de fabricação do espio, ela obriga que se faça o espio substituível. Exatamente esse que nós mostramos para vocês. A norma permite que se faça um espio de parede dupla? Permite, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui, vou pedir para o Márcio mostrar de novo na imagem, tá? Do espio aqui. Existe na norma o espio de parede dupla? Sim. Só que ele, tá? Ainda obriga a ter a camisa. Ou seja, você vai ter a camisa exatamente como está aqui, você vai ter o espio, tá? E você pode ter ele de parede dupla. Aí vai um sentimento meu pessoal, da experiência que eu tenho. Eu acho totalmente desnecessário um espio de parede dupla. Totalmente desnecessário. Por quê? Porque é o seguinte, eu teria que puxar todo o sistema de monitoramento para vir colocar o sensor de monitoramento entre as duas paredes do espio. E eu tenho uma situação de inspeção muito mais eficiente, tá? Que é você olhar todo dia. Então, Márcio, olha aqui, ó. Vamos lá, mostrando aqui. Todo dia, tá? Posso abrir o meu espio, eu recebo, na média, combustível 3 vezes a cada 3 dias eu recebo combustível, tá? E eu vou ter que limpar aqui dentro, para ficar limpinho. Então, ou seja, eu tenho uma visualização, tá? De uma situação qualquer que possa estar provocando falta de estanqueidade, alguma coisa no espio. Então, ou seja, não tem sentido eu ter um espio de parede dupla. A Beteflex desenvolveu, tá, o modelo que é o espio parede simples com a camisa. Isso é o que está previsto como norma. Alternativamente, você pode ter parede dupla, mas não tem necessidade. A camisa, eu fiz de propósito, joguei a terra aqui, tá? A camisa, ela não tem necessidade de ser estanque. O objetivo da camisa é fazer vou dizer, a parte mecânica, a parte da estrutura que você instala fixando esse aro na pista e você substitui, como o Anderson fez aqui. Sem a quebra do concreto. Sem a quebra do concreto. Acho que esclareceu, Adrai? Então, ainda não tenho retorno disso daí, mas eu tenho mais uma pergunta. Se a pessoa ainda tiver dúvida, a gente volta lá. Em que momento se retira o vacuômetro? Vamos lá. Vamos para ali para poder sair, só fica melhor da gente conversar. O vacuômetro do tanque, você só vai tirar depois que concluiu, tá? Todas essas etapas do ensaio, tá? Que a gente fez. Primeiro foi da tubulação, tá? Repetindo, tá? A tubulação, já com as conexões preparadas, com a transição, com a eletrossolda, a tubulação não interligada no tanque. Vamos testar a tubulação com 5, depois 25 e depois 50 PSI, 1h30 no total. Interligou? Nós vamos fazer o ensaio do conjunto, tanque com toda a tubulação. Vamos fazer o ensaio das câmaras de contenção, tá? E aí sim nós vamos tirar o vacuômetro, antes de concluir o aterro. Então, quando se faz a instalação do tanque, você faz até chegar na geratriz superior, mantendo o vacuômetro disponível e a válvula de controle do interstício, que está na outra extremidade do tanque, também disponível. E aí vai se fazer a retirada do vacuômetro nesse ponto. E lembrando também que tem que tirar o vacuômetro e colocar um plug. Porque, eventualmente, essa parede secundária, que a gente chama que é a fibra, ela vai ser submetida a teste. E se deixar aberto, vai dar uma não estanqueidade e a gente vai ter que condenar o tanque do cara. Vamos lá, um spoilerzinho aqui, tá? Certo. Que é o seguinte, como eu falei já 3 vezes, nós estamos revisando como a BNT 16764. Houve uma solicitação por parte de órgão ambiental de que deixe-se
com relação a acesso ao interstício, tá? Um ponto dele, ou seja, vamos lá, recapitulando. Quando se faz a instalação, como o professor falou, se coloca um plug ali, um bujão ali, um bujão nesse ponto. O que vai ser depois do processo de revisão da norma, pelo menos é o que está escrito nesse momento? Tá? Vai se criar ali uma tubulação, tá? E vai se instalar um espio, que vai ser o espio de ensaio do interstício. Para que daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, ou numa situação em que houver um alarme do sensor de interstício, se faça o ensaio do interstício. Hoje, depois que você coloca, como o Jefferson falou, o bujão, e cobriu de terra, se você precisar testar, ensaiar o interstício, você tem que quebrar tudo. Na verdade, a gente consegue fazer, Laércio, pelo alojamento onde vai o sensor. Mas eu não garanto que o fabricante do tanque não tamponou a tubulação do sensor. Exatamente, esse é o problema. Como eu tenho numa extremidade do tanque, onde vai ser colocado o sensor intersticial, na outra extremidade, onde tem um vacômetro, eu preciso saber se isso está se comunicando. Isso. E a partir do momento que eu faço o vácuo aqui, eu tenho que monitorar essa outra extremidade. Se você montar um cavalete só aqui, e o cara fechou o tubo do monitoramento de interstício, matou o assunto. Então, dessa forma, o que acontece? Você tem que testar colocando o vacômetro lá na posição original dele, de quando o tanque foi fabricado, e faz o vácuo pela caixinha do sensor. Tal. Então, tá tendo uma sugestão dos nossos amigos instaladores para trazer essa tubulação aqui para dentro. Isso está na discussão. E eu, de novamente, chamo todo mundo a participar desse processo de revisão. Porque existe realmente essa ideia de se pegar uma tubulação como essa aqui, que o Anderson fez a montagem, tá? E levar para dentro do SAMP. Qual que é a ideia, Lércio? Eles estão dizendo assim, eu já tenho SAMP de tanque, eu tenho o sensor, que agora não tem mais descarga deslocada, mas eu tenho ali o espio de medição do tanque, eu tenho o espio do alojamento intersticial, eu vou ter mais um, então eu posso até tirar a resistência do concreto, porque eu vou ter muita câmara de contenção em cima do tanque. Então, trazer essa tubulação aqui para dentro, logicamente que ela tem que ficar tamponada também. Claro. Tá? E eu vou pegar um vazamento, se eu deixar aberto, quando eu fizer o vácuo no tanque. Exatamente. O vácuo no SAMP. Então, isso está em discussão, isso, como eu falei, é o seguinte, eu acredito que esse processo de revisão vai durar até novembro desse ano. Pelo andar do processo aí, tá? E o Fernando Aroca é o relator, ele já pediu para a comissão da BNT uma prorrogação de prazo. A previsão nossa era terminar agora em agosto, a gente já viu que não dá para terminar em agosto. Mas vamos lá. Adrai, nós tivemos retorno dessa questão do espio? Pode falar. É bom sempre reforçar que a gente estava falando lá do negócio das normas e tal, que tem as aberto para as pessoas participarem. Comissão tripartite, né? Participar, né? Então, dá uma reforçada aí, porque muitas vezes dessas normas, o instalador fala assim, mas criaram uma norma, tipo, tão complicada, tão complexa, tipo assim, e aí é o momento que a gente tem de todo mundo participar e opinar e dar o seu ponto de vista para a gente fazer uma norma que... A importância, o Anderson, é de quem faz a estação participar. Então, quando a gente faz evento, que nem teve agora lá no sindicato, lá na Paraná Petróleo, Paraná Petro, né? Você tem a discussão lá, o Antônio da Stal Bombas, o Amário da Sanrei. Pô, a gente tem dificuldade, espaço, criar a descarga deslocada dentro do SAMP, eu não tenho espaço para instalação. É importante que eles participem nesse momento, porque a opinião deles é importante. Quem é o consumidor da instalação é o instalador. Isso aí. Né? O dono do posto, ele quer a instalação dele pronta, com o menor custo. Então, é importante que eles participem e a gente, que é da área, dá palpite. Quando a gente participou junto da revisão da 16795, com o Rodrigo da CETEP, tinha lá o pessoal da Ipiranga, o pessoal da Petrobras, os instaladores de tanque, o Lércio, que na época estava na BIEPS, a Proep participou, acho que o pessoal da Tanque Teste também, se não me engano. Então, é importante que nesse momento o pessoal participe, porque depois que está publicado, não tem como dar, tem que seguir. Né? O importante isso daí que o Anderson colocou, que o Jefferson está falando é o seguinte, as comissões da BNT é um grupo aberto, é voluntário, a participação é voluntária. Nós aprendemos, vamos dizer, em função do que nós tivemos aí da pandemia, da Covid e tal, a fazer essas reuniões todas de forma virtual, remota. Então, ou seja, contacta o pessoal aqui da BTFlex, tá? Pede o link para participar da reunião. Recapitulando, toda última quinta-feira do mês, a partir das 8 horas da manhã, tá? Nós vamos ter a próxima reunião agora, vai ser dia 31 de agosto, acho que é isso, se eu me falo, a última quinta-feira,
tá? Então, nós vamos ter a próxima reunião na última quinta-feira de agosto, tá? E participem porque a opinião, a experiência de vocês é que vai nos ajudar a fazer uma norma melhor ainda. Vamos lá, nós temos mais dúvidas aí, Adrai, para poder responder? Deixa eu só agradecer o pessoal do IAT lá do Paraná, que está participando, acho que em peso, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, o pessoal da Vibra Energia e também o pessoal da Raizen, né? A gente mandou o convite para todo mundo participar, é importante. O nosso trabalho, ele tem uma importância muito grande do impacto ambiental. Tem também o feedback que a gente dá para o Anderson em relação às instalações, os equipamentos, os componentes que são desenvolvidos aqui. É uma melhoria contínua, né? A gente tem que melhorar sempre, né? Isso aqui daqui a um certo tempo também vai passar por transição. Então, a voz do instalador nesse momento é, acho que, uma das coisas mais importantes que a gente tem. Logicamente, que a excelência do produto a gente só chega a partir do feedback de quem instala, né? Então, agradecer o pessoal. Um outro detalhe, a gente está falando muito de 16764, da 16795, a diferença entre elas. O órgão ambiental, as entidades fiscalizadoras, São Paulo CETESB, Santa Catarina o IMA, lá no Paraná a Secretaria e o IAT, temos no Rio de Janeiro, cada estado tem a sua comissão, mas tem uma legislação federal que tem que ser seguido, que também é criteriosa. Caso o município da onde o posto está instalado não tenha uma resolução, um decreto, enfim, próprio, ele tem que seguir o que está no estado. Se o estado não tem, acredito que todo estado brasileiro tem, aí tem que seguir a resolução CONAMA, tá bom? Então, assim, fiscalizem, emitam as suas licenças com base nas instalações, é o critério que o órgão ambiental hoje está levando em consideração, se o posto não tem contaminação, o histórico do revendedor, o tipo de instalação. Um detalhe, Laércio, que a gente sempre está brigando, é que assim, um tanque de parede dupla, que a gente chama de jaquetado, mas se ele não tem um monitoramento intersticial instalado e operando, ele é considerado um tanque de parede simples. Exato, isso tá? não existe. Então, na não verdade, tem nem função. pode mais hoje. Tem que ser o tanque, tem que ter sistema de monitoramento, tá? O SUMP tem que ter monitoramento, mesmo o SUMP de tanque, hoje é isso que está previsto na norma. Exatamente. Tá? Então, vamos realmente analisar, estudar o que consta na norma. É que nem quando se obrigou o carro a ter o airbag, né? O cinto, você lembra do cinto de segurança? A gente pensava, não, sem cinto de segurança, na época do Maluf, lembra quando impôs aqui em São Paulo? Enfim, depois vira rotina. Então, a gente tem que utilizar os equipamentos, as ferramentas que a gente tem. Perfeito. O spill com parede secundária... É o substituível. Está tendo alguns comentários dos instaladores e tal, mas daqui a pouco vai virar uma rotina também. Então, e vai facilitar, porque depois o cara tem que ficar quebrando o concreto para trocar o spill. Eu volto a falar, o spill de descarga direta, ou descarga, que antigamente era descarga direta, agora descarga à distância, deslocada, é o ponto que mais a gente detecta vazamento e é o ponto onde tem gerado contaminação. Eu queria colocar uma pimentinha aqui. Ô, Jeff, se aí você vai lá, faz o teste, condena o spill, condena... Você chega a condenar o spill ou você faz... Depende. Assim, a gente consegue identificar quando dá para substituir aquela guarnição de borracha, porque, infelizmente, Anderson, eles deixam aquilo mergulhado no combustível e aquilo deteriora. Não foi criado para isso. Então, quando a gente vê que é só a guarnição e a abraçadeira, a gente recomenda no relatório. Quando a gente coloca água, né, e ele perde o volume durante aquele período de ensaio, a gente não consegue identificar, a gente pede para o empreiteiro avaliar a necessidade de troca, tá? Mas o que acontece? Quando o cara vai quebrar, ele já faz a substituição. Por isso que tem a parede... E a solução é o spill substituível. Aí você nunca mais vai ter problema. Gente, você falou essa questão de mudança de cultura. Oi, pode falar, Adrai. O Sérgio está trazendo aqui para a gente um comentário. Ele falou o seguinte: é muito comum no TEPS não dar estanqueidade por conta da instalação do equipamento de medição. Existe alguma regulamentação para eles não prejudicar o TEPS? Excelente a tua colocação pelo seguinte, eu vou falar agora novamente desse processo de revisão da 16764. É a norma de instalação. Nós estamos inserindo agora, tá, uma seção específica de instalação do sistema de medição e do sistema de monitoramento, para que esse processo seja executado, tá, com acompanhamento, com a presença do próprio instalador que já tem a 009, para que você possa não ter risco de danificar
alguma situação do que já foi instalado. Então, realmente, eu concordo com o Sérgio. Sérgio, o que você colocou está perfeito. Nós recebemos essa demanda como a BNT e vamos inserir do processo de instalação da 16764 a instalação do sistema de medição e do sistema de monitoramento também. Tem esse sistema também de recuperação de vapor, né, Laerte? Isso, essa é Que outra também etapa. discussão, É uma outra etapa fase também. 1, fase 2, enfim. É. Os instaladores estão deixando as tubulações passadas, mesmo se a bomba ainda não tem um sistema de recuperação de vapor. Isso é uma questão ocupacional, né? Não é tanto ambiental, mas ocupacional, em função da exposição do benzeno, essa tubulação que o Anderson está mostrando. Então, são vários itens que está sendo aprimorado no sistema, nas normas, enfim, e que a gente está dando andamento. Assim. Então, o conjunto completo, quando você testa, e essa tubulação foi submetida à sua pressão, é para dar estanque, então não é para vazar. Só que vale destacar... Ou na época. E aí o cara fica bravo com a gente, mas fazer o quê? Tá aberto de mim. Eu não sou o dono da instalação. Vamos lá, Andrei. Vamos lá. O que tem mais de dúvida aí, senão a gente não consegue atender todo mundo. A dúvida é se é obrigatório o espio encamisado, o espio substituível, nas instalações novas. A norma obriga a ter espio? Esclarecendo o seguinte, a norma de instalação, ela não trata especificamente disso, ela trata de que deve ser feito o espio fabricado de acordo com a norma da BNT. E o que acontece? A norma da BNT hoje exige que o espio seja o substituível. A gente entende que existe toda uma fase de transição. Então, ou seja, hoje, se for pegar ao pé da letra, só se deveria instalar em instalações novas o espio substituível. Tá? É um processo de aprendizado, é um processo de adequação, é um processo em que nós vamos naturalmente acontecer. Eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos fazer uma outra oficina aqui, e vai estar todo mundo aceitando exatamente de que o espio substituível foi a solução quando você teve que fazer uma manutenção. Então, o que o Jefferson falou agora há pouco aqui, tem que fazer uma substituição do espio? Minha sugestão, minha orientação, já coloca o espio substituível. Tá? A instalação antiga não precisa. Já tem, então, mas a partir do momento que eu tiver que substituir, eu já coloco. Exatamente. Na verdade, aquele negócio, você não precisa ir lá fazer a troca do que já está, mas você tem que fazer o quê? Numa substituição, numa manutenção, já colocar isso. Numa instalação nova, tá? Eu diria o seguinte, já coloca o espio substituível. Ele já está previsto na norma, ele é o padrão hoje, ele é exatamente, vamos dizer, o que deve ser fornecido, o que deve ser instalado. Existe uma fase de adaptação? Sim. A BTFlex entende isso, a BTFlex está acompanhando isso daí, tá? Ela já tem hoje disponível, inclusive até kit de reposição para manutenção. Tá? Então, ou seja, minha orientação é que já instale com o espio substituível. Não tem fiscalização. Gente, acho que o que menos interessa nessa história aqui é a fiscalização. Sim. Nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente está fazendo. A questão também do sistema de recuperação de vapor, quando a Proeco faz projetos de substituição, obras novas, ampliação, enfim, e a gente tem que obrigatoriamente seguir as normas atuais da BNT. A gente recomenda, e no memorial descritivo, a gente já coloca o sistema de recuperação de vapor, quando é tubulação, quando é bomba pressurizada, que a gente chama, que é bomba submersa, linha secundária, aquelas coisas todas. Então, vale destacar que quem for contratar o serviço tem que seguir o projeto. Exatamente, concorda? Isso aí, perfeito. Então, não tem obra sem projeto. Até porque, o Leste, ele tem que aprovar a documentação na órgão ambiental. Exatamente. Né? Ele só pode fazer a instalação dos componentes a partir do momento que ele tem uma licença de instalação. Então, tem que seguir o projeto é o que está instalado. Caso haja alguma diferença do que foi projetado, do que foi instalado, por uma adequação, aqui tem uma interferência subterrânea, alguma coisa, aí depois tem que se fazer as build, que é como instalado, como construído, tá? E atualizar isso no book do empreiteiro. É isso tá aí. Bom, vamos lá. O que nós temos mais de dúvidas aí, Andrei? Nós já estamos com bastante tempo, já avançamos aí no nosso horário. Queremos saber se tem dúvida. Gente, vocês já aprenderam, vocês já viram, e a Ângela falou algo no comecinho. Nós vamos fazer outras oficinas. Já recebemos, inclusive, aí, até a sugestão, a gente agradece aí a sugestão de falarmos um pouco sobre o que pode implicar para o instalador o novo RTM de fabricação de bomba.
Tá? Vamos matricular esse tema, vamos colocar para discussão, Adrai, para a gente poder colocar isso aí mais para frente, uma discussão sobre isso. O que implica... Tá? Mas vamos... Tem dúvidas aí? Nós temos mais algum esclarecimento a prestar, Adrai? Não, Laércio, aqui não temos mais dúvidas. Bom, da nossa parte aqui... Considerações, né? Nossa parte aqui, estamos dando por encerrado, certo? Tá? Queremos agradecer aí mais novamente a oportunidade de poder levar conhecimento a vocês, a oportunidade de poder estar obtendo de vocês orientações, sugestões de melhoria, tá? Que a gente possa estar discutindo. Tá? E da minha parte, eu termino por aqui. Até a próxima oficina, estaremos à disposição de todos vocês. Eu quero agradecer também a todos que participaram, espero que a gente tenha batido recorde aí na transmissão. Só pontuar a questão da importância das instalações, a questão do impacto ambiental, do custo operacional a partir do momento que você tem um dano ambiental, quanto que vai ser pago para remediar uma área contaminada, aquilo que foi gerado de contaminação, além do dano ambiental, tem a questão da matrícula do imóvel, vai ser considerado uma área contaminada. O órgão ambiental, pelo menos lá do Paraná, tem exigido que a partir do momento que se detecte uma área contaminada através do estudo de passivo ambiental e estudo de investigação detalhada, que traz risco à saúde humana, que isso seja comunicado ao cartório, que venha na matrícula do imóvel, tem a depreciação do imóvel, o dono do imóvel nem sempre é quem opera o posto ou estabelecimento, seja transportadora, porto, aeroporto, nem sempre o dono daquele imóvel é quem opera, então ele tem que ser comunicado também disso, e depois para remediar fica muito mais caro do que você ter as inspeções de forma preventiva, teste de estanqueidade, relatório de vistoria técnica, nós temos também, Laércio, as auditorias ambientais. Vale destacar um ponto, que é a partir do momento que você está adquirindo o estabelecimento, você tem também por obrigação fazer o teste de estanqueidade, você fazer a análise dos pós-monitoramento, fazer o estudo de investigação ambiental com o cenário atual, tá? Então, todo esse trabalho ambiental que hoje é fiscalizado pelas entidades aqui do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, norte do Paraná, tem diretrizes, existem diretrizes para serem seguidas, e isso precisa ser colocado aí para o revendedor, que fica muito mais caro ele fazer isso depois do que tentar comprar um equipamento consagrado, certificado pelo Inmetro. Detalhe, tirando a caixa separadora, todos os outros componentes têm que ser certificados pelo Inmetro, concorda? Sim, exatamente. Então, eu não posso comprar de uma empresa lá que não tem certificação, enfim, os equipamentos têm que ser consagrados e certificados pelo Inmetro. Perfeito. Tá bom? Vamos lá. Isso. Nós temos, então, agora, Drai, uma questão aí que o Anderson vai colocar, tem aquela questão de saber quem está participando, vai participar, participando até agora, vai ter direito aí a receber um prêmio. Como é que nós estamos nisso? Vai ter o Anderson? sorteio, né? Vai ter o Vai sorteio. ter o sorteio. Bom. Anderson, a bola está contigo agora. Como é que você quer fazer aqui? Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos aí, que deixaram tudo que estavam fazendo aí para assistir nossa live, nosso treinamento, e também colocar que deixar aberto aí para vocês, se tiver uma sugestão de algum tema na oficina, qual que é alguma outra oficina que a gente possa estar falando aí, a gente deixa aberto isso para você que quiser opinar, a gente está falando no próximo treinamento aí. Agradecer a presença do Jefferson aqui da Proeco, que ontem ficou 12 horas 15 horas na Regis Bittencourt, com um acidente, a Regis travada ali e tal. Assim, obrigado por esse tempo que ele se dispôs a estar aqui com a gente, estar oferecendo para vocês isso também. Agradecer o Laércio também, porque ele está aqui nos esclarecendo essa parte de norma, e como eu falo sempre, qualquer dúvida sobre alguma norma, sobre alguma aplicação, é só entrar em contato com a BTFlex. A gente tem uma ponte aqui com o Laércio, ele vai tirando dúvidas, a gente vai esclarecendo para vocês, porque é que nem eu falo, né?
aqui na BTFlex tudo se encaixa, tudo é perfeito, o sample de tanque sai perfeito, mas tipo assim, se não tiver a colaboração do operador lá para a instalação ficar perfeita, não acontece, não vai funcionar. Se o Anderson, pessoal quiser. Anderson, Pode falar, Drai. na verdade, tem mais uma pergunta aqui que surgiu de última hora, que devemos fazer o teste do SAMP antes das tubulações de boot serem instalados? Não. Então, vamos lá. Posso falar? Pode esclarecer. Não tem como, até porque quando você faz o assentamento do SAMP na boca de visita, na tampa da boca de visita ali, você vai fazer a perfuração para passar os boots. Então, ali você não vai conseguir a estanqueidade, tem tubulação aberta, então não tem como. Você tem que fazer o teste com pressão negativa, 35 milímetros de mercúrio, a partir do momento que todos os componentes estão instalados. É uma tubulação futura, não vou usar agora, não tem problema. Põe a ponteira de transição, põe o tampão, para depois a gente conseguir fazer o teste. Inclusive, também é o seguinte, vamos falar, SAMP de bomba, mesma coisa. Você deixa tudo preparado, instala tudo. O objetivo do ensaio de estanqueidade, tá? Quando o SAMP sai aqui, o Anderson produz, ele está estanque, ele está íntegro, ele não tem nenhum problema. O objetivo do ensaio hidrostático das câmaras de contenção é ensaiar se a montagem dos boots, a montagem do SAMP do tanque na boca de visita foi feita de forma correta e tal. É para isso que é feito esse ensaio. Então, o ensaio de hidrostático, e é mesmo um ensaio hermético feito no SAMP de tanque, ele é para avaliar a condição de instalação. Então, é feito depois de tudo instalado, Adrai. Vê se é exatamente essa é a dúvida do nosso colega aí. Ok, respondido, Laércio. Perfeito, maravilha. Adrai, temos mais alguma dúvida para esclarecer? Temos ainda aí alguma outra sugestão? Não, Laércio, é só isso. E, Laércio, só me explica aí com essa parte de manutenção dos itens, porque muitas pessoas ficaram perguntando, questionando o boot, parafuso, aquela coisa toda. Essa parte dos equipamentos aí, quanto tempo isso deve ficar enterrado? Quando é hora? O que tem de fazer de manutenção? Importantíssimo, Adrai, é o seguinte, a 15594, parte 1, é uma norma que ela tem três pontos extremamente importantes. Um é a condição de operação do posto. Ela é voltada exatamente para o próprio revendedor, tá? E as outras duas também são de responsabilidade do revendedor, mas sempre trabalhando com terceiros, que é o seguinte, é fazer a inspeção e fazer a manutenção. A inspeção, você pode dividir ela na parte operacional, feita pelo pessoal do posto, tá? Ou a inspeção técnica feita por empresa especializada, qualificada, devidamente treinada e mesmo certificada, se for o caso. A mesma coisa vale para a manutenção. Então, o que acontece? A norma determina, tá, que se faça inspeções com uma certa periodicidade, dependendo do próprio sistema, dependendo do componente. Então, nós temos, e aí eu acho que é válido, Adrai, nós fizemos a questão de uns 15 dias atrás, uma live, eu participando junto com a Adrai, onde nós focamos exatamente essa norma. E foi gerado aí um material que vocês podem acessar através aí, de consultar o pessoal da BTFlex. E a sugestão que a gente dá é o seguinte, adquiram perante a BNT, no abntcatálogo.com.br, tá? A norma 15594, parte 1. Tá? Se for possível, Adrai, coloca aí, por favor, no chat, tá? Exatamente isso, NBR 15594, parte 1. Essa norma, ela serve, inclusive, e a gente orienta muito isso para vocês, instaladores, tá? Uma oportunidade de negócio, porque o revendedor vai precisar ter uma empresa que faça esse procedimento de inspeção e manutenção técnica. E as periodicidades com que são feitos os ensaios, que são feitas as inspeções, tá? Vai variar de componente a componente. Por exemplo, você pega aí uma situação de avaliar a situação de funcionamento do bico de abastecimento. Tá? É uma avaliação que a frequência é contínua, tá? Diária. Você tem, vamos dizer, procedimentos que você deve fazer uma vez por semana.
tem procedimentos que se faz uma vez por ano e a cada 5 anos, ou dependendo da classificação do posto, e a norma ela determina um processo de pontuação para o posto, você cria uma determinada nota para esse posto, considerando se ele tem tanque com monitoramento tercial, qual é a idade do tanque, 10 anos, 20 anos ou mais de 20 anos, se ele tem check valve, se ele tem sistema de monitoramento, se ele tem um sistema de medição com detecção de vazamento, daí por diante, são diversos itens que vão criando pontos para o posto. Em função dessa pontuação, você vai ter algumas inspeções que podem acontecer a cada 5 anos, a cada 3 anos ou anualmente. Tá? Tudo isso está dentro da 15.594, parte 1. Nós temos uma live específica para isso, como eu falei. Tá? O pessoal da BTFlex pode orientar vocês a assistir essa live. Nós fizemos, ela durou 1h20 mais ou menos, né, Drai? E tem bastante esclarecimento ali sobre isso. Mas o mais importante, adquiram a norma. Comprem a norma 15.594, parte 1 e leiam ela. Detalhe, Laércio, aqui... e para Oi, finalizar, André. Laércio, uma última pergunta, e depois, se alguém tiver pergunta, entra nos canais da BTFlex aqui. Os ensaios de estanqueidade pós-instalação sempre contemplam o interstício do tanque? Eles possuem comunicação para aplicação da pressão negativa ou apenas o vacuômetro em etapa anterior à instalação do tanque atesta a estanqueidade do interstício? Tá, só me esclarece uma questão importante, André, que eu não entendi o seguinte. Nós estamos falando já do tanque em operação, do posto já em operação, ou logo depois da instalação? Então, quem fez a pergunta foi o Paulo Moresca. Ele não colocou se é um... agora ele colocou, Lércio, em operação. Tá, perfeito. Bom, vamos lá. Isso, vamos lá. O Jefferson tem bastante experiência. Então, vamos lá. O teste no alojamento intersticial, ele é um teste complementar. Isso. Tá? Como é dividido o teste de estanqueidade pela 16795? Parte volumétrica, onde está o combustível, parte não volumétrica, que é o ULAG, que a gente chama, onde não tem o combustível, tem vapor, as tubulações, o alojamento intersticial Isso. e as câmeras de contenção. Perfeito. Então, eu fiz um teste de vazamento no tanque, na parte útil do tanque. Detectei um vazamento, eu posso tirar o sensor e fazer um teste complementar no alojamento intersticial. O poço detectou presença de líquido no sensor intersticial. Eu tiro o sensor e faço também um teste. Isso. O que tem acontecido, a gente tem pego alguns tanques aí com 15, não dentro da garantia do fabricante, mas dentro da vida útil, né, de 15, 18 anos, passando ar, o vácuo, entre a parede primária e a secundária. O que eu faço? Eu faço a pressão negativa lá, de 80 a 100 milímetros de mercúrio, eu abro o alojamento intersticial e eu percebo o vácuo ali. Tá. O que aconteceu? A parede primária está rompida e a Isso. parede secundária está segurando. É. Então, Drai, Esse tem que ser descartado. respondendo a sua pergunta, o teste intersticial é um teste complementar. Tá? Isso. Se o operador detectou presença de líquido na jaqueta, ou entrou pela parte superior, onde tem um sensor ali por algum componente mal instalado, ou a parede primária ou secundária rompeu. Se é produto, a parede primária rompeu. Se é água, a parede secundária. Tá? Então, e não tem periodicidade. Gente, vale destacar um seguinte, Lércio. A 16795, a 13784, enfim, ela não determina periodicidade no teste de estanqueidade. Isso fica a critério do órgão ambiental. E agora da 15.594, parte 1. Aí a 15 fala sobre anual no teste hidrostático. Isso, tá exatamente. bom? Tá bom? É isso. Concluímos, André. Sem resposta. André? Se não tiver mais nenhuma Sim, pergunta agora aí, sem a gente vai dúvida. concluir. Perfeito. Então, vai lá, pessoal. Ô, Laércio, suas contribuições finais aí. Tá. Agradecer Bom, a sua presença aí. Novamente aqui o seguinte, agradeço aí novamente a presença de todos, a participação de vocês. Agradeço novamente aqui, BTFlex, toda a diretoria pela oportunidade de estar aqui presente, tá? E estarei aqui na próxima oficina, novamente levando conhecimento a vocês. Como disse o Anderson, estamos aguardando sugestões de temas a serem discutidos, a serem tratados na próxima oficina. Obrigado. Jefferson, brigadão pelo seu tempo aí.
Se alguém tiver alguma dúvida em relação às questões ambientais, entre em contato conosco em contato@proecopr.com.br ou www.proecopr.com.br. Se você entrar como Proeco Engenharia Curitiba, já tem um site lá, pode mandar o contato para a gente, tá Valeu, bom? obrigadão. Prazerzão. Abraço para vocês, tudo de bom. Pessoal, como eu falei, né? Obrigado a vocês por que tiveram disponibilizar esse tempo para estar conosco aqui e agradecer a presença de todos vocês aí e ao Senhor que nos deu essa oportunidade de estar aqui, levando para vocês um pouquinho do dia a dia de que vocês utilizam, as normas, produtos, e é justamente que nem eu falei. Essa é a ideia da BT Flex, levar essa informação para vocês, e para isso que a gente faz a oficina. Eu estou com o pessoal as meninas ali da parte que vão estar sorteando aí, o nosso ganhador, que vai ganhar o corta-tubo aí. Espero que não seja Tiraram o Amarildo lá do Paraná, do sorteio? O Amarildo não vale, hein? Tem que ser uma pessoa nova. Agora o momento. Olha lá, Natália. Ângela Maria, quem tiver presente ainda, hein, Ângela Maria? Quem já... Pedro Henrique da Silva Fagundes foi o sorteado do Pedro corta-tubo. Henrique. Ele está presente na live? De onde ele é, Ângela Maria? Eu não tenho aqui o estado, mas eu tenho quase certeza que ele é do Paraná, pelo sobrenome. Ele estava na nossa oficina em Curitiba. Se você estiver presente aí, dá um salve aí para nós. Salve. Senão, as meninas já estão tremendo para pegar outro ali já, gente. Não, tô aqui. A Drais consegue nos ver se... Ele está presente, sim. Então, reforça aí, Ângela Maria. Fala aí de novo, o ganhador é? Pedro Henrique da Silva Fagundes. Você ganhou esse corta-tubo aqui, ó. A Ângela Maria vai estar entrando em contato para te enviar esse corta-tubo. Pessoal, agradecer a presença de todos aí vocês. Vou deixar o tchau das meninas aqui da BT Flex. Até breve, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.